As últimas do Fluminense nesse vídeo, seja bem-vindo, torcedor tricolor, já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso canal. A maioria das pessoas assistem os vídeos, gostam da gente, mas não deixa o like para ajudar, deixa o like aí para você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, porque eu vou falar de Fluminense acertando com um jovem promessa, assinou contrato com o Flusão. Também, empresário está forçando saída de jogador importante do Fluminense e a tradição do Fluminense em torneios continentais segue crescendo porque o Fluminense entrou no top 3 de competição com mais vitórias. Eu vou trazer a lista completa aqui, então vamos embora para as últimas do Fluminense nesse vídeo? Vamos falar do volante Ronald, que ganhou destaque aí no site do Fluminense, e claro, no site de informações da Central Fluminense. Central Fluminense agora tem site, tá, torcedor tricolor? Acessa aí, centralfluminense.com.br. Todos os dias a gente trazendo matérias com informações importantes. Fluminense anunciou o acerto com o volante Ronald. Aos 16 anos, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o tricolor. O vínculo é válido até o final de 2028, tá, torcedor? E ele faz parte da geração 2009 do Fluminense, onde chegou em 2022. Nascido em Rondonópolis, no Mato Grosso, o jogador está no tricolor desde os 13 anos de idade. E apesar de ter somente 16 anos, ele já atua também na equipe sub-17 do Fluminense. De acordo com o SofaScore, o atleta já participou de 14 jogos pela categoria em 2025, sendo 9 pelo Brasileirão, 3 pelo Carioca e 2 pela Copa Rio. Além disso, ele também realizou 7 jogos pela Copa Rio Sub-16 no somatório das competições, já marcou 3 gols na temporada. Então o Fluminense renovando com essa joia aí, um dos jogadores mais importantes aí da categoria dele, um dos destaques, um jogador para a gente ficar de olho. E o Fluminense segue nesse trabalho de renovação com os jogadores da base. A gestão vai tentando fazer esse vínculo de contrato profissional. Nesse caso aqui são 3 anos e alguns jogadores mais destacados, a gente pode dizer assim, o Fluminense tenta fazer de 5 anos, né? E é algo que a FIFA não considera, mas a CBF sim. A FIFA só considera contratos com menores, né? Os contratos profissional de menores de 18 anos até 3 anos. O Fluminense estava fazendo 5, teve um imbróglio aí, tá tendo, né? Um imbróglio com o Riquelme, teve com o Esquerdinha, então o Fluminense está agora fazendo um contrato de 3 anos, com os jogadores. Então fica aí essa informação, essa renovação do Fluminense, esse acerto. Só para pontuar aqui, que eu acho que tá faltando um pouquinho, e é um ponto que acho que precisa ser melhorado, tá? Do Fluminense nesse momento, nessa temporada, nos últimos anos, né? O Fluminense evoluiu, avançou, se tornou mais competitivo, isso é fato, mas o Fluminense está deixando de usar mais a base, né? Tem usado pouco as categorias de base. Eu sei que a galera que era para estar subindo agora, os destaques já subiram, já foram vendidos em sua maioria, né? Teve a geração ali do Matheus Martins, do Kaique, do Metinho, e agora tá tendo aí a geração do Riquelme, Esquadrilha, né? O Esquerdinha já saiu. O Riquelme está sendo assediado por clubes europeus. O Isaac sentiu um pouquinho esse início no futebol profissional, mas é um grande jogador. E tá faltando aí. Agora a gente viu o Júlio Fidelis muito bem, jogador do Sub-20 do Fluminense, indo bem nos profissionais. Davi se destacando nos últimos jogos. Acho que tá faltando um pouquinho, né? Mas o Renato Gaúcho usar a garotada, acho que ele em determinados momentos confia demais nos medalhões, né? Tem a confiança em alguns medalhões, mas eu acho que poderia sim dar mais oportunidades para a base do Fluminense, até porque o Renato revelou muita gente boa lá no Grêmio, tá? Eu não acho que seja o caso o Renato não gosta de usar a base. Não foi assim, bem assim no Grêmio. Ele praticamente revelou o Luan lá,
revelou o Pedro Rocha, o Everton Cebolinha, o Arthur, né? Então, assim, acho que não chega nem ser o caso do Renato, mas, de fato, nesse momento, isso já estava acontecendo antes do Renato Gaúcho, com o Diniz no ano passado. O Mano Menezes foi obrigado a usar muito a base, né, por conta da situação do Fluminense, né, mas o Diniz já não usava tanto a base assim, já era um motivo de crítica, fica essa pontuação. Mas tá aí, Ronald renovando, acertando o seu primeiro contrato, né, profissional, assinando o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Cara, outra informação preocupante aqui, assim, essa informação é preocupante e eu tenho que falar aqui sobre os empresários no mundo do futebol, tá? Jornal espanhol afirma que Betis segue interessado em Facundo Bernal. O jogador teria dado sim para para a negociação entre Fluminense e Betis, né? Mas o Fluminense não tem facilitado nas negociações. Segundo o jornalista Gonzalo Tortosa, Pablo Betancur, empresário de Bernal, está na Espanha para tentar viabilizar a transferência do volante ao clube espanhol. O jogador teria aprovado a possibilidade, dado seu aval, mas o Fluminense resiste em negociar o atleta. Ele não é um alvo único do Betis, que está no mercado em busca de volante. E aí, o torcedor tricolor, eu queria destacar aqui algumas situações, tá? E aqui, assim, coração aberto, opinião. Mais uma informação para adicionar aqui: o nosso repórter Wilson Forte confirmou com o staff do Bernal que estão na Espanha e que estão tentando sim, de fato, levar o Bernal para o Betis. Ponto. Isso aqui procede, essa informação confirmada por nós da Central Fluminense. Cara, vamos lá. O Bernal já foi convocado para a seleção uruguaia. É um garoto jovem que teve lesão importante. Tá se adaptando ao futebol brasileiro, ao Fluminense. Não é titular ainda, mas tá na rotação, tem a confiança do Renato, fez uma boa Copa do Mundo de clubes. Eu acho que ele tá no momento de crescente aqui, tá crescendo, cada vez mais a gente pode contar com o Facundo Bernal, mas ele não é um jogador pronto. É importante lembrar, cara, a gente tem Copa do Mundo ano que vem. Copa do Mundo ano que vem. Por mais que vai começar a temporada lá no Betis, cara, o Bernal não é titular absoluto nem aqui no Fluminense. Nem aqui no Fluminense o Bernal é titular absoluto. Assim, e aí o empresário tá lá na Espanha tentando levar. O cara nem é titular, que tá ganhando espaço agora, ganhando rodagem. E o cara já tá pensando em tirar ele do clube. Assim, alguém tem que parar os empresários, gente. Alguém tem que parar. Que aí começa a pressionar o clube e trazer proposta. Não, o jogador quer sair, acabou, né? E fica nesse imbróglio. O Fluminense contratou o Bernal, fez um ano agora. Tem um pouco mais de um ano. E o empresário já está querendo tirar o jogador do Fluminense. E assim, pensando no lado esportivo, o Bernal, caraca, será que vale a pena ir para o Betis na Espanha e ficar no banco? Porque se ele não é titular aqui no Fluminense, ele dificilmente até se adaptar. Ele tá ainda se adaptando ao Fluminense. Aí vai ter que se adaptar novamente à Espanha, que é um outro ambiente, uma outra cultura, um outro futebol, a La Liga, a língua, beleza. Tem umas diferenças ali, mas vai de boa. Sabe? Assim, cara, qual é o sentido? Aí pode perder a oportunidade de ir para a Copa do Mundo no ano que vem. Porque aqui no Fluminense, cara, hoje o mercado brasileiro tem uma visibilidade absurda. A Liga Brasileira é uma das principais ligas do mundo. A gente mostrou a nossa força na Copa do Mundo de Clubes. Mas, enfim, os empresários seguem dando as cartas no futebol. E enquanto ninguém fizer nada, vai ser isso aí. O Fluminense contrata um jogador promissor, né? Ele começa a se adaptar aqui, começa a jogar, e o empresário já quer tirar o jogador daqui, cara. Assim, não entra na minha cabeça, tá? Mas tá aí essa informação confirmada por nós, repito, informação confirmada. Não tem, mas tem que ver se. Não, a gente confirmou com o staff do Bernal, tá? Nosso repórter.
Então, podemos ter a saída de Facundo Bernal do Fluminense. O Fluminense não quer negociar o jogador, resiste em negociar, mas a gente sabe como que, infelizmente, funciona o mundo do futebol e o Fluminense, né, gosta de fazer acordos, né, gosta de presentear jogadores para realizar os seus sonhos. Mas deixe seu comentário, não esquece de deixar o like não, torcedor tricolor, sobre essa informação do Facundo Bernal. Fluminense segue aumentando, crescendo a sua tradição nas competições internacionais e eu vou explicar o porquê. Porque depois do 2-0 sobre o América de Cali, o Fluminense alcançou a marca de 34 vitórias na competição. Impressionante, tá? O Fluminense só está abaixo do São Paulo e do Atlético Paranaense, que somam 40 e 36 vitórias, respectivamente. Curiosamente, do top 3, só o Fluminense ainda não foi campeão da Sul-Americana. Tá na hora de mudar essa situação, tá? Olha os clubes brasileiros com mais vitórias na Sul-Americana. O São Paulo com 40 vitórias, o Atlético Paranaense com 36, Fluminense com 34, tem o Corinthians com 27, o Botafogo com 22 e o Internacional com 20 vitórias. Então tá na hora do Fluminense resolver essa situação aí e ganhar a Copa Sul-Americana. Claro, a gente tem que considerar que, na maioria dos anos, o Fluminense, nos últimos anos, o Fluminense esteve na Libertadores e não jogou a Copa Sul-Americana. Né? Isso é um fator que também a gente tem que levar em consideração, né? Se a gente parar para pensar, vamos lá, 2021 a gente joga Libertadores, 2022 também, 2023, 2024, né? A última vez que a gente tinha jogado a Sul-Americana foi lá em 2020, que a gente foi eliminado na primeira fase pelo União La Calera de Juan Pablo Vojvoda, técnico até então da equipe chilena, né? A gente foi eliminado com 2 empates, diferença que o La Calera fez gol aqui, ainda tinha aquela questão do gol fora, gol qualificado. E aí o La Calera acabou passando, né? Foi assim, início de temporada total. Eu lembro, foi bem no iniciozinho da temporada, o técnico era o Dair, né? O Fluminense tinha nomes como Marcos Paulo, Evanilson. O Fluminense estava muito desfalcado, né? Muitos jogadores na época voltando de lesão, início de temporada, e não conseguiu atuar bem e acabou sendo eliminado. Em 2019 é eliminado pelo Corinthians nas quartas de final, né? Empata lá em São Paulo e Corinthians faz o gol qualificado aqui e elimina a gente, 2 empates também. 2018 a gente sai para o Atlético Paranaense, né? O Fluminense chega até a semifinal, mas o Atlético Paranaense era superior, aquele time de 2018 do Fluminense era realmente horroroso, né? Então a gente foi eliminado na semifinal, o Atlético Paranaense acabou que depois foi campeão, né, da Copa Sul-Americana, inclusive o Atlético Paranaense é bicampeão, São Paulo é campeão da Sul-Americana, foi vice há pouco tempo, né, pro Independiente Del Valle também. Então tá na hora do Fluminense conquistar esse título, né, voltar a vencer mais essa competição, voltar a vencer não, vencer pela primeira vez essa competição, voltar a vencer mais uma competição continental e a gente tá muito bem para isso. 2017 eu prefiro não falar, né? A gente foi eliminado pelo nosso rival nas quartas de final também, aquele jogo ali que a gente abre 3-1 e toma um empate. Mas enfim, são coisas que acontecem, mas fica aí essa informação também, tá? Informação importante. Tradição do Fluminense cada vez maior nas competições continentais. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.